News. São 15 horas e 40 minutos e agora nós vamos falar do setor de petróleo. A Petrobras anunciou hoje redução da produção. Petrobras que já promoveu aí sucessivos cortes dos preços dos combustíveis e com redução também de salários para os funcionários diante da forte queda da demanda. Nós vamos falar sobre isso com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer sempre falar com vocês da Jovem Pan. Bom, professor, a Petrobras não tinha muito jeito, né? Reduzir a produção para tentar se adequar a essa nova realidade, inclusive se permite alguma redução de custos através dessa interrupção, só que tem todos os problemas relacionados, inclusive do ponto de vista salarial, de emprego, planos de expansão da atividade, né? Olha, Denise, como o presidente da Petrobras disse recentemente, ele está adaptando a empresa para viver num mundo de US$ 25 o barril, né? Por quanto tempo a gente não sabe, mas tem que adaptar. E a adaptação, ela é dura, né? Ela significa redução de custo, né? Rever planos de negócio. A Petrobras também anunciou semana passada uma grande redução no investimento dela para 2020. Ela ia investir US$ 12 bilhões e agora está falando em investir 8,5, uma redução de quase 30%, né? Essa redução também dos 200 mil barris que se anunciou também faz parte dessa crise, né? Porque, na realidade, você está tendo dois movimentos. Primeiro movimento que o mundo está super ofertado de óleo, né? Você está nadando em óleo no mundo, você não tem para quem vender óleo hoje, né? E a capacidade de estoque também está chegando a um limite. Isso está preocupando muito o mercado, né? E, por outro lado, no Brasil também, o consumo de derivados está caindo, né? O consumo do ciclo Otto, que é gasolina e etanol, comparado com o ano passado, já caiu 50%. Querosene de aviação nem se fala, os aviões não decolam, né? A Gol fazia 800 voos por dia, está fazendo 50. E aí, com isso, as refinarias também estão ficando muito estocadas, né? Então, você está diminuindo a carga de petróleo que você processa nas refinarias em função dos estoques estarem crescendo muito. Então, é esse mundo que a gente está vivendo, uma crise realmente difícil, né? Que apresenta a grande novidade do mundo está super ofertado de petróleo, os preços caindo e a demanda, né, o consumo caindo também, né? O que vai contra toda a teoria econômica, que sempre falou que muita oferta, preço cai e consumo sobe, né? Para piorar ainda, a nível internacional, os números são muito ruins, né? A OPEP+, parece que foi desfeita ontem, né? Uma desavença total entre a Rússia e a Arábia Saudita, né? Com isso, cada um vai poder ofertar a quantidade de petróleo que quiser. A Arábia Saudita e a Rússia continuam botando petróleo no mercado, né? Isso faz com que o preço caia mais ainda. Tem gente, hoje o preço deu US$ 20 o barril, tem gente que fala em 13, US$ 10 o barril. E eu acho que está por trás disso, né, Denise, é um movimento também, se aproveitando da crise econômica, esse coronavírus que diminuiu muito o consumo de óleo, né, de derivados no setor de transporte, para você tentar inviabilizar, né, o shale americano, o shale oil americano, né, e até os biocombustíveis, como é o caso do etanol no Brasil, que perdeu totalmente competitividade em relação à gasolina, né? Hoje mesmo tive a notícia que uma grande empresa já de shale oil no Texas declarou falência, né? Está se prevendo uma queda esse ano de consumo de petróleo de 20 milhões de barris dia, né? 20 milhões é os Estados Unidos, né? Você está tirando os Estados Unidos do mercado, investimento caindo, enfim, as notícias são muito ruins e isso faz com que a gente não saiba te falar qual é o patamar do novo preço do petróleo, quando isso vai chegar a um limite, né? Mas acho que nunca se viu uma crise econômica e uma crise de petróleo ao mesmo ocorrendo juntas desse tamanho. São várias situações inéditas simultaneamente com as quais o mundo tem de conviver, as empresas e todos nós, não é? Agora, em relação ao petróleo, comércio internacional, a Petrobras costuma ter resultados importantes na balança comercial. Como é que fica essa situação diante da queda da demanda global? Lembrando que o Brasil também importa petróleo, é diferente o tipo de refino, o tipo de petróleo que nós temos. Como é que fica essa relação comercial? Olha, piora muito, né, Denise? A gente vai ter provavelmente o resultado da Petrobras nesse primeiro trimestre de 2020 vai ser muito ruim, né, quando comparado ao excelente resultado que ela teve, que foi recorde, inclusive, de lucro no último trimestre de 2019.
O segundo trimestre de 2020, eu acho que ainda vai ser pior ainda que o primeiro de 2020, né? E a Petrobras, dificuldade de exportar óleo e importar também não vai ter a grande diferença, porque a gente, como eu falei anteriormente, já está com a capacidade de refino caindo, na carga caindo, porque os estoques estão crescendo nas refinarias em função de você não ter consumo. Então, não é só a Petrobras, tá? Esses dois primeiros trimestres de 2020 vão ser muito ruins para todas as petroleiras, né? Você vai ter aí, outra vez, todo mundo reduzindo custo, vai ter petroleira média de pequeno porte que pode quebrar, vai ter movimento de fusões e aquisições, enfim, vai ser um período realmente de muito sacrifício e de muita dificuldade, né, para as empresas de petróleo e para os produtores de petróleo também. E é uma situação que acaba comprometendo também o que se esperava em termos de aumento de investimentos, de participação de capital externo, dessa reprogramação aí de redirecionamento de atividades da Petrobras que vinha sendo implementada, inclusive com excelentes resultados, que a Petrobras tinha recuperado bastante a capacidade de gerar saldos positivos, né? Exatamente, a Petrobras vem uma trajetória muito boa, né? Desde a época do governo Temer, né? Está se refundando a empresa depois de todos aqueles problemas ocorridos no governo anterior do PT, né? E agora ela pega nesse contrapé, né? Não foi culpa dela, ela está se adaptando a essas novas situação, né? Agora, como você falou, a gente teve os leilões de petróleo aí com sucesso desde o governo Temer, né? E aqueles planos de investimentos daqueles leilões eles vão ter que ser modificados. Então, aquelas metas de você produzir 4 milhões de barris em 2025 ou 2026 vão ter que ser revistas. E outro aspecto também muito dramático para a economia brasileira vai ser a perda na arrecadação de royalties, né, Denise? Porque os royalties eles são muito importantes tanto para a União como estados e municípios, né, principalmente para o Rio de Janeiro. E você vai ter, certamente, esse ano, uma queda brutal da arrecadação de royalties. São perdas em todos os aspectos e os estados estão, inclusive, renegociando com o governo as condições de pagamento de dívidas, tendo adiamento. Essa condição já foi, inclusive, autorizada pelo Supremo, não é? Porque os estados também estão lá na linha de frente no combate ao coronavírus e certamente precisariam contar com esses recursos, mas é uma situação meio geral, tem de abrir mão de determinadas receitas e receitas em geral que vão sendo comprometidas, né? Não é apenas em relação ao petróleo. Não, inclusive, né, não só a perda de royalties, né, se a gente pensar em ICMS, né, o ICMS de combustível também é uma grande arrecadação dos estados, né? E com essa queda no preço e essa redução de consumo, a arrecadação também vai cair muito, né? Agora, outro setor também que vai ser muito prejudicado com essa guerra de preços agora entre a Arábia Saudita e Rússia, principalmente, é o setor também de biocombustíveis, né, em particular o etanol, né? O etanol está perdendo totalmente competitividade para a gasolina, né? E isso, se o governo não tomar uma providência, vai levar aí ao fechamento e a quebradeira muito grande no setor de etanol no Brasil, né? Acho que o governo tem que estar atento para isso. Lá nos Estados Unidos, o governo americano parece estar atento. Hoje eu estava lendo aí que o presidente Trump já está tendo uma reunião com as empresas de cheio lá na Casa Branca para tentar achar alguma saída. Parece que a saída que eles estão pensando é aumentar, por exemplo, o estoque de óleo americano e esse aumento ser através do cheio. Acho que no Brasil o governo deveria estar, e já deveria ter feito, inclusive, já está atrasado, em recolocar a questão da CID, né, na gasolina para repor a competitividade do etanol, né? Você Perfeito. tem um problema hoje de CID, né? É só 10 centavos, mas pode chegar na gasolina, pode chegar a 86. O grande problema é que a CID precisa de noventena, ou seja, se você decidir agora aumentar a CID, só daqui a 90 dias ela entra em funcionamento. Isso tem que ser resolvido, porque o setor não aguenta 90 dias do jeito que a coisa está acontecendo, né? Então, acho que o consumo de etanol já caiu mais de 40% esse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Então, acho que o governo tem que fazer alguma PEC, alguma modificação para acabar com a noventena e instituir a CID o mais rápido possível, porque a gente não pode deixar esse setor tão importante, que gera milhares de empregos, quebrar, né? Ok. Uma hora a gente sai da crise, né? Nós ouvimos Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. É sempre um prazer falar com vocês e espero que todos se cuidem aí, né? Para a gente passar bem durante esse período dramático do país. É isso mesmo. E agora vamos aos